Olá pessoal, prazer estar com vocês. Aqui quem fala é Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo, né? E aqui vocês sabem, né, que a gente aborda assuntos diversos relacionados à cerveja. Eu falei assuntos diversos, né? Mas relacionado principalmente à cerveja artesanal. Entram outros assuntos, entram também, mas a gente procura focar mais a cerveja artesanal, né? E aproveitando o embalo, se você não conhece o meu canal ainda, né, o meu perfil, por favor, acesse lá, assine o canal, compartilhe com seus amigos, aí curta e principalmente assista o vídeo, vê se realmente esse vídeo está agregando para você e também, se você quiser, dá uma sugestão, escreva lá com relação ao vídeo e também sugerindo outros temas que você acha que seria interessante. Lógico, relacionado dentro aqui do nosso tema principal, que é cerveja artesanal, principalmente aquela feita em casa, correto? Então hoje nós temos um assunto bastante interessante, certo? Que muita gente no meio cervejeiro até comentam, mas procuram não se aprofundar muito. Então nós vamos falar sobre os benefícios da cerveja e a sua saúde mental. Você já ouviu falar nisso, certo? O que a cerveja vai contribuir para a tua saúde mental? É um tema bastante interessante, né? E lembrando para você, e eu sempre vou bater nessa tecla, a cerveja, ela ocupa e sempre ocupou um papel social muito abrangente em toda a sociedade, isso desde sempre, né? Desde lá da Suméria, 10 mil anos atrás, correto? Por quê? Porque dificilmente você bebe cerveja sozinho, né? Correto? Sempre você está acompanhado de alguém. E sempre é melhor, né, estar acompanhado de alguém, porque assim a gente, além de estar bebendo, a gente está batendo um papo, trocando ideias, isso que é legal, certo? E batendo papo, né, assim como a gente está batendo papo aqui agora. O bate-papo cervejeiro é isso, né? A gente traz assuntos aí para realmente compartilhar com vocês aí vivências, correto? Então eu falei que o assunto hoje, o tema é saúde mental, né? Os benefícios da cerveja para a sua saúde mental. Agora, você sabe o conceito de saúde? Qual é o conceito que você tem sobre saúde aí na tua cabeça? O que vem à mente, né? Quando a gente fala em conceituar saúde? Muita gente vai dizer saúde é a ausência de doença. Com certeza, né? Se você não tem nada, se o teu organismo está ok, você está com saúde. Mas nem sempre é assim, né? Se você olhar o site lá da Organização Mundial da Saúde, vai estar lá. É bem um conceito bem simples, né? Diz lá, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Olha só, é uma frase pequena, mas ao mesmo tempo ela é uma frase muito abrangente, porque ela fala do físico, né, certo? Do corpinho nosso, físico, ela fala do mental e ela fala da esfera social, tudo que nos cerca, né? Então a saúde está relacionada com os dois meios aí, né? Mas também tem outro conceito que eu gosto bastante, que é o conceito do Albert Einstein, São Paulo, lá, né? Eles também têm um conceito muito legal lá, que diz o seguinte, que é o equilíbrio emocional entre
o nosso organismo interno, né, com as exigências do organismo externo. Entenderam? Organismo externo, lógico, também é o organismo. Tudo que nos cerca, tudo que nos envolve, né, não deixa de ser um organismo. E as exigências desse organismo, certo? Porque tudo que nos cerca exige algo de nós, correto? E o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sistema orgânico e emocional está envolvido com tudo isso, né? Então, como é que nós administramos nossas emoções? Como é que essas coisas acontecem nos dois mundos, né? No mundo que está alheio à nossa volta, né? Que muitas vezes nós não temos controle sobre ele, ou na maioria das vezes, e como nós estamos internamente, como é que a gente absorve tudo isso, né? Certo? Então nós temos uma relação direta conosco, você tem uma relação direta consigo mesmo, certo? E nós temos uma outra relação direta ou indireta com o social, aquilo que nos cerca. E essas duas coisas aí compõem a nossa saúde, o nosso estado de saúde, né? Mas assim, vocês viram as duas definições? Não existe assim uma definição oficial, é essa, não, saúde é isso, doença é isso. Correto? Porque isso tudo é muito subjetivo, né? Quando você trata individualmente das pessoas. Um absorve as coisas de um jeito, outro absorve do outro conversa com o mundo de uma forma diferente do outro. É tudo diferente, né? Todos percebem as coisas de forma diferente, né? Então, falando nisso, a gente está falando de organismos internos, organismos externos. Vamos falar um pouquinho de órgãos. Você já parou para pensar qual é o principal órgão do seu corpo? Pensa um pouquinho. Dê a resposta para você mesmo. O que você acha? Qual é o principal órgão do nosso corpo? Com certeza, muita gente aí deve ter pensado que o coração é o principal órgão do nosso corpo, né? Então, nós temos vários órgãos, né, que são muito importantes, que se faltar um deles, a gente não sobrevive. Então, vamos ver. O coração, que eu dei o exemplo. Se o coração parar, o que acontece com o ser humano? Ele morre, né? Não tem jeito, né? O coração alimenta o corpo, né, com o sangue, né, com a circulação sanguínea. Então, se o coração parar, acabou-se. Um outro órgão, o pulmão. O pulmão tem a relação direta com o ar que a gente respira, né? Se o pulmão parar, se a gente não conseguir respirar mais, tchau, né? Por isso que a gente morre afogado, muita gente morre afogado, não consegue mais respirar, entra água no pulmão, morre. Os rins é a mesma coisa. Se os nossos rins pararem, não tem jeito, a gente acaba morrendo. Então, quer dizer, a gente depende muito dessa inter-relação dos órgãos internos. Mas eu perguntei qual é o principal órgão, né, do nosso corpo, e o principal órgão é o cérebro, né? Nós temos todos os outros órgãos que compõem o organismo, mas quem comanda tudo é o cérebro, certo? Então, se o cérebro estiver em desconforto, o nosso corpo vai estar em desconforto. Se o cérebro estiver saudável, com certeza a gente vai estar saudável, né? Mas o que faz, né, para o cérebro ficar saudável?
Nós estamos falando aqui do que mesmo? Dos benefícios da cerveja em sua saúde mental. Ah, vamos tomar cerveja que o cérebro vai ficar numa boa. Não é bem por aí, né? Então é o seguinte, eu acabei de perguntar o que se faz para o cérebro ficar saudável. Então você já deve ter ido em alguma consulta médica, já deve ter participado de alguma palestra relacionada à saúde, já deve ter lido algum texto na internet relacionado à saúde, né? Quando você teve alguma situação de problema, né, relacionado à saúde, você já deve ter pesquisado também aí no Google, certo? O que faz bem para a saúde. Mas, continuando, o que faz bem para o nosso cérebro? Então tem algumas coisas básicas, simples e objetivas, né, que a gente pode fazer para melhorar a saúde cerebral e, consequentemente, a saúde do nosso corpinho, né, que tem que permanecer em ordem. Então tem algumas coisinhas simples aí, por exemplo, alimentação. Uma alimentação saudável, balanceada, ajuda muito realmente a melhorar a saúde cerebral. O nosso organismo é pura química, né? Certo? E tudo que a gente come, alguma coisa acaba indo para a corrente sanguínea, né? O organismo ele faz a seleção lá e joga na corrente sanguínea, né? Porque isso faz parte, né? Tudo que a gente come vai servir de alimento para as nossas células. E se você come coisa boa, as nossas células vão ser bem alimentadas. Então estou falando de alimentação. Aí tem uma outra coisa básica e simples também, que todo mundo deve saber disso. Fazer atividade física faz bem para o cérebro, né? Muita gente pensa que faz bem só para o físico, né? Para o corpo, para os ossos, para os músculos. Não. Faz mais bem para o cérebro do que para os músculos e o corpo, de um modo geral. Porque toda vez que você pratica uma atividade física, você está forçando o teu cérebro também junto com você, e o teu cérebro está gerando hormônios, neurotransmissores bons para o corpo. Isso se você não abusar, né? Então eu estou dizendo atividade física balanceada também, tá vendo só? Comida balanceada, atividade física balanceada, né? Agora, uma atividade física, se você está acostumado a caminhar 5 km por dia, de repente você vai lá, hoje eu vou caminhar 30 km. Ao invés de você fazer bem, você vai fazer mal, certo? Porque tudo é uma sequência, né? Você tem que criar o hábito. Então, eu estou falando de atividade física, correto? Que faz muito bem para o nosso cérebro. Então, qual é a outra coisa, né? Nós temos aí a alimentação, nós temos a atividade física e o que mais que poderia estar fazendo bem, né, para o nosso cérebro. Certo? O nosso cérebro é muito versátil, ele precisa de estímulos, né, o tempo todo. Correto? Então, além da atividade física, além da alimentação, a gente precisa descansar também, né? Então, 3 coisas simples e básicas que eu creio que todo mundo, a maioria de vocês sabe, mas muita gente não faz, ou muita gente não consegue fazer, certo? Então, o descansar, o dormir que eu digo é bem, né? Então, a gente precisa de um descanso lá de 6 a 8 horas por dia, né? Lógico que depende do organismo de cada um, né? Tem gente que precisa de 12 a 18 horas, já pensou? Tem gente que deita e hiberna, correto? Aí faz mal, hein? Não faz bem. Então tudo que é extremo, vocês estão vendo? Tudo que é extremo acaba fazendo mal para o nosso organismo. E o descanso, ele é fundamental para você recobrar as energias e manter o seu organismo em ordem, equilibrado, né? Então, atividade física, alimentação e descanso. Se você fez bem essas 3 coisas aí, resolveu? Não. Meio caminho andado. Por quê?
gente. Aí a gente volta lá naquele conceito da OMS e do Einstein, né? Porque nós não estamos sozinhos no mundo, né? Nós temos todo um ambiente que nos cerca e joga para dentro de nós muita coisa, certo? Então, você pode se alimentar bem, você pode fazer atividade física regulamentar, você pode descansar. Mas se você não tem uma vida externa saudável, isso vai influenciar diretamente a tua saúde, mesmo que você pratique bem a alimentação, a atividade física e o descanso, certo? Porque tudo que nos cerca influencia nós diretamente. Então nós temos aí os nossos 5 sentidos. Não chegamos na cerveja ainda, né? Mas vamos chegar lá na cerveja. O que a cerveja vai influenciar o nosso cérebro aí? Nós temos 5 sentidos aí, que é através deles, né, que a gente enxerga o mundo externo e que a gente enxerga o mundo interno e dá a resposta também para o mundo externo. Correto? Eu estou falando do quê? Eu estou falando da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Correto? Então aqui, ó, eu estou pegando essa colher. O que essa colher representa, né? Uma colher cervejeira, né? O que essa colher representa? Então o meu cérebro aqui, ele já desenhou o que eu posso fazer com essa colher. Correto? Então eu posso fazer muita coisa com ela, além de estar trabalhando com ela. Quando a gente faz cerveja, ela pode servir como uma arma também, pode servir com várias coisas, correto? Então, o que acontece aqui? Eu estou usando praticamente meus 5 sentidos, né? O tato. Então eu estou levando uma informação para o cérebro, ele está interpretando a informação e está dando uma resposta. E é assim que ocorre o tempo todo. É assim que os 5 sentidos trabalham conosco, né? Ou você enxerga, traz a informação, o cérebro interpreta, você dá uma resposta, né? Ou você toca, né? Leva a informação para o cérebro através do sistema nervoso, ele interpreta e dá uma resposta, e assim vai, né? A gente vive assim o tempo todo, e a gente depende dessa interação para tudo, né? Inclusive para a gente aprender as coisas, né? Principalmente para isso, certo? Então a gente recebe a informação, a gente transforma, né, essa informação, a gente capta ela, muita coisa a gente grava e a gente dá uma resposta também, né? E geralmente a resposta que a gente dá é uma resposta motora. Resposta motora. Então como é que é essa resposta motora? Através de movimentos, através do olhar, que também não deixa de ser movimento, através da fala, né, que é uma resposta motora também. Enfim, a gente dá uma resposta motora, o nosso organismo, ele vive assim o tempo todo. Correto? Agora, quando a gente fala no ambiente externo, né, tudo isso traz estímulos para nós, né, e a gente tem que responder aos estímulos. Então nós estamos relacionados com uma série de coisas, né, fora do nosso organismo e que tem influência direta dentro dele, certo? Então vamos exemplificar. O ser humano é um ser social, correto? O que é um ser social? Ele obrigatoriamente tem que conviver com pessoas, né? Embora muita gente não goste, mas todo mundo tem de conviver com pessoas, não tem como a gente não se relacionar com alguém, correto? Então, nós temos nós participamos de vários grupos sociais, né? Desde o micro ao macro, né? Qual é o grupo social micro que a gente está inserido? É a nossa família, né? É o pequeno grupo social. Só aí nós já temos uma série de coisas que nos envolvem, né? E que influenciam diretamente o nosso organismo.
Então o grupo micro, aí a gente vai partindo para outros grupos, né? Então nós temos aqui a nossa família, pai, mãe, filho e tal, aí nós temos os outros parentes, começa a aumentar, né? Nosso convívio social. Aí vamos um pouquinho mais além, nós temos de trabalhar, nós temos de estudar, nós aumentamos, né, o convívio social, correto? Aí nós temos a roda de amigos, nós aumentamos mais ainda a nossa gama de grupos e envolvimento com pessoas de vários tipos, né? Correto? Isso é bom ou ruim? Depende, né? De certa forma pode ser bom, dependendo, né, a relação que você tem com esse mundo externo, com as pessoas. E às vezes o que ocorre? Você desenvolve relações tóxicas. E é aí que mora o perigo, né? Aquilo que eu falei de atividade física, de dormir, né? De comer bem, pode cair tudo por terra, mesmo que você faça direitinho. Quando as relações que você tem, né, são tóxicas, que não faz bem, com certeza vai ter alguma influência direta e a tua saúde vai pro pau, daqui a pouco vai. Certo? Então assim, nós temos que trabalhar, certo? Ninguém pode fugir, nós temos as responsabilidades que fogem do alcance interno, mas que influenciam direto. Por quê? Porque você tem preocupações, você tem que chegar a tal horário todo dia no trabalho, você tem que sair, você tem responsabilidades, você tem a cobrança, né, do teu chefe, você tem as respostas que você tem que dar. E aí se você está inseguro de um trabalho que você fez, aí no outro dia o teu chefe vai te chamar lá para conversar sobre o trabalho que você fez, que foi bom ou não foi bom. Então tudo isso gera expectativas e o que acontece? Mexe com a química interna do nosso corpo. Certo? E aí o que eu falei, quando a relação é tóxica, a química é uma química ruim. Então nós temos os dois lados. Quando se fala de química interna, aí eu estou falando de hormônios e neurotransmissores. Não vamos entrar nesse papo técnico, certo? Que não é o caso aqui, porque nós estamos falando de saúde de um modo geral, mas sem entrar em ladainhas de papo técnico, mas alguma coisinha a gente tem que relacionar, né? Quando se fala de hormônios e neurotransmissores, é isso que move o nosso organismo, tá? É isso que faz a química do nosso organismo circular, principalmente dos estímulos que vêm de fora para dentro, né? E quando você secreta nos teus principais órgãos hormônios ruins, eu vou dar um exemplo simples. Nós temos uma glândula que se localiza em cima dos rins, que se chama glândula suprarrenal. E essa glândula, ela secreta 3 hormônios que eles podem ser bons ou ruins, depende, né? Então, quais são os 3 hormônios? Adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Tem mais, mas esses são os principais. Então esses 3 hormônios, em algumas situações, eles fazem bem para a saúde, mas em outras não. Em situações de estresse, você vai secretar esses 3 hormônios, né? Então marquem lá, adrenalina, noradrenalina e cortisol. São 3 hormônios que preparam você para uma ação, certo? Quando você está numa situação de pressão, de dificuldade, você está sobre um assalto, o cara apontou arma para você, com certeza no mesmo momento você vai secretar esses 3 hormônios. Por quê? Porque ele vai contrair teus músculos, vai preparar você para uma ação, certo? Que não seja de reação naquele momento, senão tu vai levar um tiro. Estou dando esse exemplo. Lá tu está descendo uma serra e o freio do carro não funciona. Mesma coisa.
esses hormônios vão preparar você para uma atitude que você tem que tomar imediata, correto? Agora, você vai ficar em estresse, num estresse realmente forte naquele momento ali. E esse estresse, falando em estresse, o nosso organismo, ele foi preparado para o estresse, né? Lá, olhando os nossos ancestrais há 3 milhões de anos atrás, 1, 2, 3 milhões de anos atrás, lá o Australopiteco, Homo habilis, Homo sapiens, né? 3 milhões de anos atrás, eles viviam sob estresse profundo, né? Direto. Por quê? Eles viviam num ambiente onde eles tinham que dar conta principalmente de comer. E geralmente, às vezes, eles não conseguiam a comida. Então, eles tinham que sair, digamos, da segurança que eles estavam, dentro de uma caverna ou numa árvore, que era assim que funcionava, para ir atrás de comida. E ao mesmo tempo que eles iam atrás de comida, eles poderiam virar comida, certo? Então, viviam sob estresse o tempo todo. Então, o nosso organismo, ele foi preparado para o estresse, mas não foi preparado para viver estressado, que é o que muita gente acaba vivendo, certo? O tempo todo. E isso é muito tóxico e é o que traz a maioria das doenças para a gente, correto? Então, muito cuidado, né? Prestem bem atenção como é que vocês estão vivendo, como é que está essa relação de vocês com a parte interna de vocês e o mundo à volta de vocês. Como é que vocês estão se relacionando com tudo isso? Onde é que entra a cerveja? Estamos chegando lá. Certo? A gente falou muito, né, do organismo como um todo e da nossa relação que nós temos, né, com o nosso organismo interno e com tudo que ocorre externamente, né? Certo? O mundo de hoje, ele exige muito da gente. Exige respostas, né, que a gente dê respostas para as situações do cotidiano. E exige bastante da gente. Eu falei dos hormônios ruins, certo? Que o nosso organismo, ele acaba gerando nas situações ruins. Então, nós somos muito cobrados hoje, né? Por tudo, principalmente se você é pai de família, mas eu diria que em todas as fases da vida, né? Existem cobranças, desde quando você criança até a fase adulta, mas na fase adulta, lógico, como você tem outras responsabilidades, você tem que dar conta das coisas, se você é pai de família principalmente, aí boletos, né, chegando, enfim, né, situações de trabalho que tem que resolver. E o que acontece? O nosso organismo, ele precisa do que chamamos de lei da compensação, certo? No futebol isso é muito comum, né? Quem assiste futebol aí, quando um árbitro erra, né? Tem um erro assim bastante evidente que aparece muito lá, certo? Que ele influenciou no resultado momentâneo do jogo, né? Então, muitas vezes aquilo pesa na consciência dele e ele acaba dando a lei da compensação para a equipe que foi prejudicada. Acontece às vezes até de forma inconsciente isso. Mas eu estou falando do organismo nosso, ele precisa da lei da compensação. E que lei é essa, né, que eu estou me referindo? Correto? Então, a gente se envolve em muita coisa que por muitas vezes o nosso organismo ele permanece em estresse, certo? Aquele estresse que eu falei lá, que gera hormônios ruins, correto? E se a gente não sair dessa, o que ocorre, né? Em algum momento você vai adoecer, pode ter certeza disso, você vai ficar doente, tá? Então, o mundo ele cobra,
você acaba entrando no jogo, correto? E acaba vivendo estressado, né? Aquela roda viva, né, que a gente está envolvido no cotidiano. Então, o que a gente precisa fazer? Então, tem muitas formas, né? Eu falei dos hormônios ruins, mas nós temos os hormônios bons, que ajudam a gente bastante, né? Certo? Só que a gente tem que provocar eles. Assim como os hormônios ruins são provocados por uma situação, os hormônios bons também, né? Aí nós temos vários hormônios, dopamina, serotonina, melatonina, GABA, endorfina, né, que dizem que é o hormônio do prazer, correto? Então todos esses hormônios, eles causam sensação boa, de bem-estar, sensação de vontade de fazer as coisas, a não ser a melatonina, né, que é um hormônio que ele ajuda a gente a relaxar, né? Principalmente à noite, né? Você está no quarto, se preparando para dormir, a melatonina ela acaba sendo você acaba desencadeando, né, a produção de melatonina no organismo. Mas a gente precisa gerar mais hormônios bons, né? Justamente para que ocorra a compensação que eu falei. A lei da compensação. E aí como é que se gera hormônios bons? Tem várias formas. Nem todo mundo trabalha naquilo que gostaria. Algumas pessoas gostam, se dão muito bem, né, com a profissão que escolheram, trabalham em ambientes bons de trabalho, correto? Então isso acaba gerando situações boas, né, no teu organismo que influencia positivamente o teu organismo a ter reações boas dos hormônios internos e dos neurotransmissores também, né? Hormônio, neurotransmissor, aí praticamente é a mesma coisa, né? Quando eu me refiro aos dois aí. Então nosso organismo ele precisa de coisas boas também, certo? Nós precisamos de compensar. Se você vive num ambiente estressante, você precisa compensar de uma outra forma, certo? Justamente para você não ser prejudicado. Então, como é que se faz isso? Tem muita gente que consegue fazer de várias formas. Tem gente que não consegue. Tem gente que está estressado no trabalho, traz trabalho para casa, aí dorme pouco, dorme mal, leva aquilo de volta e assim vai, né? Fica nessa relação. Em algum momento vai ter algum problema de saúde. Pode ter certeza disso. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos desenvolver algo que a gente goste de fazer fora desse ambiente que às vezes não é muito legal para nós. E aí entram situações, eu vou dar alguns exemplos aqui, antes de chegar na cerveja. Tem gente que gosta de, por exemplo, dar uma caminhada, né? Andar de bicicleta, ir a um parque que eu digo é um parque onde tem árvores, caminhar, estar junto à natureza, ir à praia, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer também, né? Que faz bem. Mas além disso, outras coisas, como por exemplo, fazer cerveja. O que a cerveja tem a ver com isso que pode ajudar? Eu estou falando de um hobby, né, que faz muito bem para a saúde. Quando você tem um hobby que você se sente bem praticando aquele hobby, com certeza aquilo vai gerar serotonina, vai gerar endorfina, vai gerar dopamina, que são os hormônios que a gente precisa, os neurotransmissores que a gente precisa para o nosso organismo. Quando chegar na hora de dormir, né, a melatonina ela vai ser ativada com mais facilidade. Então a gente precisa de um hobby, de alguma coisa que nos faça sentir prazer, né? Agora eu faço uma pergunta para você. Aí nós temos pessoas de várias idades, né? Pessoas mais novas e pessoas menos novas, certo? Assim como eu. Pessoas com mais experiências de vida
pessoas com menos experiências, correto? Faça uma pergunta: o que te dá prazer? Não confunda as coisas, né? Certo? Tem muita coisa boa que dá prazer. Mas o que te dá prazer, né? Fora daquela atividade do teu cotidiano, que às vezes você não gosta muito. O que te dá prazer? Faça essa pergunta, dê a resposta para você, certo? O que me dá prazer? Tem várias coisas. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de caminhar, eu gosto de ir à praia, mas principalmente eu gosto de fazer cerveja. Aí, o que a cerveja tem a ver com saúde mental? Então, eu vou explicar para vocês o que a cerveja tem a ver com saúde mental. Então, eu falei da gente desenvolver um hábito que a gente goste de fazer e que não tem aquele compromisso que você tem no cotidiano, certo? De dar um resultado de qualquer jeito. Você tem que dar um resultado, dar um trabalho, tem que dar um resultado bom de qualquer jeito. Às vezes você nem tem como fazer direito, mas tem que dar um resultado bom. Enfim, o chefe vem e cobra. Tá, aí você vem para casa todo estressado, aí se você estuda já tem que correr para a faculdade e assim vai. Correto? Então, tem que ter um subterfúgio, algo que lhe faça bem. E aí, algo que lhe dê prazer. Então, a cerveja, fazer cerveja, como é que funciona? Certo? Eu gosto muito de fazer cerveja. Principalmente porque por trás tem um processo muito legal, certo? Para você chegar a uma cerveja boa. Né? Então tem um processo que você se envolve naquele processo e que desvia o foco, correto? Então o que a gente precisa quando a gente está em situações assim que nos colocam em, como é que eu posso lhe dizer, em situações tóxicas que eu já citei aqui. Situação tóxica é aquela situação que não faz bem, que pode te levar a uma doença, se você persistir nela e não arrumar uma forma de você compensar, correto? Então, quando eu faço cerveja, eu consigo desviar o foco, né? Então, isso é o mais importante. Agora você vai fazer cerveja e vai ficar com a tua saúde mental melhor. Não, não é bem assim. Estou falando do meu hobby que eu gosto de fazer, que me faz muito bem para a minha cabeça, correto? Então, o processo de produção de cerveja artesanal tem muita coisa legal, tem muita coisa que você tem que desvendar, né? Com o tempo você vai desvendando e você vai aprendendo cada vez mais, né? Sobre o processo, como lidar com as coisas, né? E obter um resultado cada vez melhor e resultados diferentes, cervejas diferentes que você aprende a fazer. Você desenvolve também a sua própria cerveja, não só as receitas que estão por aí. Então, desde a escolha do equipamento, né, quando você tem uma atividade que te dá prazer, no caso a cerveja, desde a escolha do equipamento, né, que você vai usar, isso tudo é muito legal. A equipamento, depois o processo, como é que é o processo? Você tem lá, você tem que se preocupar com a limpeza, né, com a sanitização, com o malte, o tipo de malte, a qualidade, né, do malte, tudo que você vai escolher, como você vai utilizar esse malte, a fase de mostura, correto? Que é muito legal essa fase aí no processo cervejeiro, cada vez a gente aprende mais, né? Fase de mostura, fervura, por que tem que fazer fervura, por que você tem que usar o lúpulo naquele determinado tempo dentro do processo, né? Certo? Vários tipos de cervejas, vários tipos de estilo de cerveja, que é muito
legal você fazer, obter o resultado e depois confirmar, pô, saiu certinho, naquele estilo de cerveja que eu já comprei, tomei, ficou bem bacana. Então o processo, ele tira o foco daquilo, da atividade cotidiana normal que você tem, você acaba desviando o foco, né? E a tua mente acaba viajando num ambiente totalmente diferente daquele ambiente que você costuma estar no teu cotidiano. Então é a isso que eu me refiro quando eu estou falando de cerveja e saúde mental, correto? E tem tudo a ver. Então eu falei, o que te dá prazer? Esta é uma atividade que me dá prazer. Com certeza me faz muito bem. E me faz mesmo, né? Porque quando eu estou lá fazendo, eu passo praticamente, dependendo da quantidade de cerveja que eu faço, eu passo um dia inteiro envolvido e aquilo ali me faz muito bem. No final do dia eu nem pareço estar cansado, certo? Então é a isso que eu me refiro. Essas coisas acabam compensando, né, aquele desgaste que a gente tem quando a gente está envolvido com outras atividades que a gente não gosta muito. E falando em não gosta muito, é assim mesmo a vida, né? Certo? São poucas as pessoas que fazem aquilo que elas gostam, né? Certo? Tem um ditado que diz, né? Hoje eu não vou trabalhar, eu vou me divertir, correto? Tem gente que consegue fazer isso no seu trabalho, certo? Mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio. O mundo te envolve de um jeito que você tem que se adaptar, né? A certas situações você acaba às vezes sendo direcionado para um lado, numa profissão que você não gostaria, mas a situação de vida acabou levando você para aquele lado ali. E às vezes você não gosta, mas a vida é assim mesmo. Então se a gente não gosta de uma situação, o que a gente tem que fazer? Tem que sair dela imediatamente? Não é bem assim também, né? Porque às vezes a gente depende daquilo ali. Então a gente tem que procurar se adaptar, mas a gente tem que ter, o que eu falei lá da arbitragem, a lei da compensação, né? Se essa parte do teu dia não foi boa, das 8 às 5 da tarde, a partir das 5:01, você tem que desenvolver atividades boas para você. Não tem que chegar em casa já e arrebentando a porta, né? Isso vai te fazer pior ainda para você e para quem está em volta de você, porque a gente não vive sozinho nessa vida, meu jovem, correto? A gente depende das relações que a gente tem, e não tem, a gente está envolvido com muita gente, e aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas querem o bem da gente. Então, lei da compensação. Não está satisfeito? Tem duas coisas a fazer, se tu não está satisfeito com a tua vida, né? Primeiro, arrumar um jeito de sair dessa situação, certo? Então, se tu não está satisfeito, tem que arrumar um jeito de sair dessa situação. Não dá para sair dessa situação, correto? Se der, ok, legal, beleza. Agora, não dá para sair dessa situação por necessidades, por os motivos que você tem, o que você tem que fazer? Lei da compensação, né? Desenvolva um hábito que você gosta de fazer fora daquele ambiente. Saiu daquele ambiente, vai para uma coisa que tu gosta de fazer. Ou seja um futebol, ou seja uma caminhada, ou seja jogar handball, jogar sinuca, jogar videogame, seja o que for. Mas arruma alguma coisa que te dê prazer. No meu caso, fazer cerveja artesanal é uma coisa que realmente me dá muito prazer. E se você está interessado, né, e você já andou pesquisando e está aí meio que propenso a fazer, mergulha nessa que tu vai gostar. E hoje em dia está muito fácil, certo? Isso que é o mais interessante. Hoje em dia você não precisa, digamos assim, despender muito esforço para você
desenvolver esse hobby tão gostoso que é. Não precisa de muito conhecimento, não precisa de muito equipamento. Ó, praticamente tudo que você está vendo aqui é o que você usa para fazer uma cerveja em casa. Então nós estamos aí disponibilizando não só o bate-papo, mas nós temos outros quadros dentro do nosso canal aí que instrui você perfeitamente a desenvolver a tua cervejinha gostosa, né? Cervejinha boa, cerveja de qualidade, sem muito esforço, sem muito conhecimento, sem muito investimento, que é o mais importante. Então, voltando ao hobby, né? Desenvolver um hobby, uma situação que dê prazer na gente, isso é fundamental na nossa vida, para que a gente viva uma vida boa, né? Porque se você vive num ambiente tóxico, estressante, com certeza daqui a pouco você vai ficar doente, né? Não tem como escapar disso, certo? Então, lembre-se, lei da compensação. Essa situação aqui não está boa, mas você tem que arrumar uma outra situação que lhe dê prazer e que consiga, né? A balança ali ela não fique muito disparelha, né? A balança nunca vai ficar no mesmo alinhamento, nunca, certo? Porque a gente vive com emoções boas e com emoções ruins, e isso é diariamente, gente, certo? Diariamente. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo, e não ficar muito longe ali. Aqui o tempo todo ninguém consegue, né? Agora, se você está muito lá em cima, né, numa situação muito ruim, ou se você só está em uma situação muito boa, também, quando você passar por uma situação ruim, você vai ter mais dificuldade de se adaptar. Então, as duas coisas aqui têm que estar balanceadas. Nossa vida interna com a nossa vida externa, com tudo que cerca. Tem que estar muito bem balanceada para a gente ter uma vida boa e uma saúde legal e uma vida próspera com a gente e com as pessoas que a gente gosta, certo? Nós somos um ser social, não esqueça disso. E a nossa saúde depende dos dois mundos, do mundo que a gente tem aqui, na nossa cabeça, e com o mundo externo. Ninguém vive numa ilha, certo? Apesar de que às vezes tem pessoas que parecem, né? Mas ninguém vive numa ilha. Ok, gente, então esse era o bate-papo de hoje, do nosso bate-papo cervejeiro. Vocês viram, né, que o assunto aí nem sempre é só focado na cerveja em si, mas o objetivo final sempre é, né, a gente falar sobre cerveja artesanal, que esse é o nosso foco aqui, né? Sempre está falando sobre cerveja artesanal, trazendo boas informações, trazendo conhecimento, gerando valor, digamos assim, né, para você e para nós também, né? Essa troca é muito importante. Então, muito obrigado por estar comigo mais uma vez e não esqueça do que eu falei lá. Deixa a informação que você quiser, principalmente sugestão, se tiver também, é importante para nós, certo? Nos siga aí no canal, compartilhe as informações, é legal para nós, e principalmente o retorno, o feedback aí é importante para a gente saber o caminho que a gente tem que tomar, porque quem direciona o nosso caminho é você aí, né? Dentro do assunto cerveja artesanal, feita em casa, aí na sua cozinha, no seu fogão aí, da sua cozinha, ok? Então, obrigado e até o próximo bate-papo cervejeiro. Foi um prazer estar com vocês.